Hoje, dia 1º de fevereiro de 2021, é sem dúvida alguma o dia mais importante para o governo Bolsonaro no ano de 2021. Justamente porque o dia de hoje pautará e definirá a sequência do governo Bolsonaro. Justamente porque, de um lado, a gente tem o senhor Arthur Lira, deputado que é apoiado pelo governo Bolsonaro e pela sua base, e do outro lado a gente tem o senhor Baleia Rossi, que é o candidato apoiado pelo senhor Rodrigo Maia, e que já está alinhado, já está acordado com o PT, que caso mesmo vença as eleições que ocorrerão hoje, ele dará sequência e aceitará a abertura do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas antes disso, vamos falar sobre o senhor Bruno Covas, prefeito de São Paulo, que durante essa pandemia alegava que estava se importando com vidas e que justamente por isso ele não iria deixar você trabalhar, não iria deixar você abrir o seu comércio. Ele mesmo que durante essa pandemia chegou até a soldar portas para que o comerciante, para que o empreendedor, para que o microempresário não pudesse abrir o seu comércio, trabalhar, gerar riquezas, gerar empregos. Em contrapartida, o senhor Bruno Covas ganhou o troféu do hipócrita do ano, justamente porque ele mandava você ficar em casa, enquanto ele iria para o Maracanã ver a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, com a camisa do Santos. Vale destacar que o senhor Bruno Covas, além de ser extremamente incompetente e hipócrita, também é muito pé frio, porque o Santos perdeu na última bola do jogo o título da Libertadores para o Palmeiras. Palmeiras, que inclusive é o time do presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Que coincidência, né? Isso só mostra pra gente que tanto o prefeito de São Paulo, quanto o governador de São Paulo, quanto todos esses políticos que mostraram todo o seu viés autoritário durante essa pandemia, mostraram que são ditadores transvestidos de políticos, com decisões totalmente autoritárias e sem mostrar nenhum tipo de empatia e compaixão pelo seu povo. Justamente porque o próprio governador de São Paulo mandava você ficar em casa enquanto ele ia para Miami passar as festas de final de ano lá. Assim como o senhor Faustão, que também mandava você ficar em casa e também esteve na final da Libertadores aqui no Maracanã nesse final de semana. Assim como o senhor Luciano Huck, que nunca perdeu a oportunidade de lacrar, sempre falou para você ficar em casa enquanto ele ia para a praia com a esposa e com seus filhos. Assim como o senhor Felipe Neto, que falou que estava 6 meses sem sair de casa, que era para todo mundo ficar trancado em casa enquanto ele ia jogar bola com seus amigos. Isso só mostrou uma coisa pra gente. Eles não estão preocupados com vidas, a não ser com a vida deles mesmos. A sua vida, para eles, é irrelevante. A única coisa que eles querem é justamente que o Brasil dê errado, que o Brasil quebre, justamente para que eles consigam tirar o presidente Bolsonaro do poder. Aí você vai perguntar assim para mim, mas como eles querem fazer isso? Muito simples, gerando caos, gerando desemprego, gerando fechamento de empresas e principalmente das microempresas, que é onde estão mais de 90% dos empregos diretos do nosso país. Eles viram que nessa pandemia eles tinham a chance de ouro de gerar um caos econômico no Brasil. Justamente porque eles tiveram a brilhante ideia, brilhante entre aspas, óbvio, de fechar todos os comércios alegando que estavam se importando com vidas. E eles só tiveram esse poder via decisão do STF, que deu essa prerrogativa para estados e municípios. E a gente sabe muito bem que o microempreendedor, ele não consegue ter um capital de giro de 6 meses, de 1 ano para se manter fechado. Até porque isso nunca aconteceu na história da humanidade, uma empresa precisar ficar 1 ano fechada, isso não existe. Isso é falta de empatia e compaixão com essas pessoas. A gente sabe que o microempresário, ele tem ali no máximo 1, 2, talvez 3 meses de capital de giro. Ele não tem mais do que isso. Então você obrigar a esse profissional, a esse empreendedor, a fechar o seu comércio, sem poder correr atrás do seu ganha-pão, você simplesmente vai estar decretando a falência daquele CNPJ. E quando você fecha um CNPJ, você não pode se importar só com aquele empresário, porque ali muitas outras pessoas trabalham direta e indiretamente e tiram o seu ganha-pão através daquele CNPJ. Você gera muito desemprego fechando apenas um CNPJ. Isso só mostra que o objetivo deles é justamente esse: gerar o caos, gerar desemprego, para botar a culpa no presidente da República, dizendo que ele é responsável por todo esse desemprego, dizendo que ele é responsável por mais de 200 mil mortes, dizendo que o presidente é um genocida, para que aí
o presidente da Câmara aceite a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E ele, teoricamente, para que isso acontecesse, teria perdido a aceitação popular, então seria empichado. Ou seja, estão tramando um golpe, que a gente já cansou de escancarar e detalhar esse golpe aqui no canal. Inclusive com várias provas e várias evidências, para mostrar que não tem nenhum tipo de teoria da conspiração. Tem evidências, a gente tem provas disso. Hoje, nas eleições para a presidência da Câmara, o senhor Arthur Lira, que é muito favorito para vencer essas eleições, existe até a possibilidade dele conseguir algo em torno de 300 votos. Isso quer dizer que existe até a possibilidade dele conseguir escolher as 3 primeiras cadeiras da mesa diretora, até porque a gente sabe que o presidente da Câmara ele é escolhido pela votação direta dos deputados, mas a escolha da mesa diretora, ou seja, primeira vice-presidência, segunda vice-presidência, primeira até a 4ª secretaria, ou seja, esses 6 cargos, são escolhidos através de blocos. Então, hoje, a gente precisa, além de tudo, conseguir que o senhor Arthur Lira tenha uma ampla vantagem sobre o senhor Baleia Rossi, justamente para que ele consiga escolher as 3 primeiras cadeiras da mesa diretora, que seriam a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência e a primeira secretaria. Mas por que isso? Justamente porque se o senhor Baleia Rossi conseguir escolher a primeira secretaria, ele já deixou bem claro que a primeira escolha dele será para o PT. E isso seria surreal, até porque a primeira secretaria ela é basicamente a prefeitura da Câmara, que é onde você controla ali o orçamento. E o PT quer justamente ocupar essa cadeira. Por que será, né? Então a gente precisa que ele tenha maioria, até porque a primeira escolha da mesa diretora, a primeira cadeira da vice-presidência, é escolhida pelo bloco que tem a maioria. Aí para escolher a segunda cadeira é feita uma conta, que é o seguinte, você pega o maior bloco, diminui de 46, que é a regra dos 46. Se esse número, menos 46, ainda for maior do que o grupo do senhor Baleia Rossi, ele também terá o direito de escolher a segunda cadeira. E a partir daí, subtraindo 46 de novo, se ainda assim, menos 46 com menos 46, o grupo do senhor Arthur Lira ainda for maior que o do senhor Baleia Rossi, ele terá direito a escolher também a primeira secretaria. E eu estou falando aqui uma análise minha, porque você escolhe qual cadeira você quer escolher primeiro. Justamente, o senhor Arthur Lira pode escolher a primeira secretaria, né, de primeira. Mas ele, obviamente, não fará isso. Ele escolherá, provavelmente, a primeira vice-presidência e, em seguida, a segunda vice-presidência e, em seguida, a primeira secretaria. Mas isso, óbvio, fica a cargo do senhor Arthur Lira e do seu bloco. Mas o objetivo principal hoje é não só ganhar a eleição, mas também conseguir fazer as 3 primeiras escolhas da mesa diretora, justamente para que a gente consiga tirar o PT da primeira secretaria. O senhor Rodrigo Maia, a gente pode falar hoje que ele está envergonhado. Envergonhado porque o seu candidato não conseguirá vencer as eleições para a presidência da Câmara. O senhor Rodrigo Maia, inclusive, ontem teve a maior decepção da sua trajetória política, que foi o seu partido, o Democratas, informando que não fechará a questão para apoio ao senhor Baleia Rossi, que o partido se declarará neutro, justamente porque boa parte dos deputados do partido do senhor Rodrigo Maia, do DEM, votarão no senhor Arthur Lira. Então eles decidiram se declarar neutros, assim como o PSDB também. Mas o PSDB, a gente sabe, o partido do senhor João Dória, maioria provavelmente votará no senhor Baleia Rossi. Ele talvez sequer tenha o direito de ficar com a primeira secretaria da mesa diretora. Então, além de ver o seu candidato perder, além de ver o seu próprio partido não declarar apoio para o seu candidato, o senhor Rodrigo Maia também está a pouquíssimas horas de largar a presidência da Câmara. Então, ele decidiu ameaçar deputados, ameaçar partidos políticos, alegando que abriria um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro como seu último ato na presidência da Câmara. Até porque isso é uma prerrogativa do presidente da Câmara. A partir do momento que ele aceita a abertura do processo de impeachment, aí se torna uma ação irreversível. Ela irá para votação. Aliados do senhor Rodrigo Maia falam para ele justamente o seguinte: mas Rodrigo, se você não fez isso durante 2 anos, por que você vai fazer isso no último dia? Ficaria algo ridículo.
Aí você vai pensar o seguinte, poxa, mas se o Rodrigo Maia não fez isso antes, é porque ele é uma pessoa boazinha, é porque ele se importa com o presidente Jair Bolsonaro, é porque ele se importa com o Brasil. Não, infelizmente não foi por isso. Ele fez isso justamente porque ele sabe que se ele abrisse o processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, com o presidente tendo uma aceitação popular muito grande e com boa parte da Câmara dos Deputados apoiando o presidente Bolsonaro, isso teria justamente o efeito contrário. O presidente ganharia força, ganharia dividendos políticos. Então ele sabe que ficaria muito mais difícil de derrotar o presidente nas eleições de 2022. Foi só por isso que ele não abriu o processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, porque ele sabe que o presidente sairia fortalecido desse processo de impeachment. Quando você abre um processo de impeachment, se você não consegue derrubar o presidente, ele se fortalece. E é justamente isso que na leitura política do senhor Rodrigo Maia iria acontecer. Por isso ele não fez. Então o senhor Rodrigo Maia está extremamente decepcionado, envergonhado e cogita até não disputar as eleições para deputado federal no ano que vem. Além disso, provavelmente ele assumirá a Secretaria da Casa Civil do Estado de São Paulo, lá do senhor João Dória, que é amiguinho do senhor Rodrigo Maia. E ficará lá bajulando o senhor João Dória, tentando trazer dividendos políticos para o senhor João Dória, sendo que ele não tem nenhum, então ele não vai conseguir fazer isso, porque na cabeça do senhor Rodrigo Maia, o senhor João Dória é o candidato que vencerá o senhor Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Então hoje, além de tudo, é um dia extremamente importante para o Brasil, porque o senhor Rodrigo Maia vai voltar para o tamanho normal dele. Não terá mais avião da FAB, não terá mais direito a ter cerca de 80 funcionários. Ele voltará para sua insignificância, que é de ser um deputado irrelevante e que não produz absolutamente nada. E também temos o senhor Rodrigo Pacheco, que é o favorito para vencer as eleições para o Senado. Rodrigo Pacheco, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e que mesmo com essa interferência do DEM, não fechando questão para a eleição da Câmara, não declarando o apoio do partido à candidatura do senhor Baleia Rossi, que existe uma possibilidade disso influenciar nas eleições para o Senado, mesmo assim o senhor Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, é muito favorito para vencer as eleições para a presidência do Senado hoje, e é o candidato apoiado pelo presidente da República. E do outro lado, o principal concorrente do senhor Rodrigo Pacheco, a senadora Simone Tebet, que é um bom quadro, é um bom nome, que também já declarou que não vê o menor sentido ter impeachment nesse momento. Ela provavelmente ficará em segundo lugar para as eleições para a presidência do Senado, enquanto o candidato do governo provavelmente vencerá as eleições. Então hoje tem tudo para ser um ótimo dia para o presidente Jair Bolsonaro e, consequentemente, um ótimo dia para todo o Brasil. Então é isso, galera. Hoje participarei de uma live às 21 horas no canal da Tia do Zap Zap, onde abordaremos diversos temas e principalmente as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Peço para que você considere se inscrever no nosso canal, mas da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não se inscreveram no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar aquele like, porque isso vai ajudar bastante no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!